Vamos fazer contato com a professora no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Ciência Política, Thalita Tancheit. Bom dia, Thalita. Olá, bom dia. Thalita, nós tivemos nesse final de semana no Chile uma eleição que na verdade foram 4 eleições em uma, mas a que mais chamou a atenção foi justamente a eleição que define os representantes da Assembleia Constituinte, que vai ser realizado aí a partir de setembro, e nós tivemos, na verdade, uma grande derrota do governo de Sebastião Pinheira, mas da direita e dos partidos tradicionais de uma forma geral, com predomínio aí de candidatos independentes e também da esquerda. Eu acho que sem exagero de retórica podemos falar que foi um resultado e uma eleição histórica no Chile, né, Thalita? Qual a sua avaliação geral? Sim, foi uma eleição histórica e com resultados surpreendentes, porque pouco antes de iniciar a apuração, a análise da maioria dos cientistas políticos do Chile é que a direita, representada na coalizão Chile Vamos, né, que é a atual coalizão de governo, teria em torno de 40% das cadeiras, né, na Constituinte. E isso não aconteceu, eles não alcançaram nem 30% e não terão esse poder de veto que caracterizou a democracia chilena desde a sua transição. Esse eu acho que é um aspecto muito positivo, porque permitirá a redação de uma Constituição mais plural, mais inclusiva e mais democrática, na medida em que esta direita, né, que é herdeira do Pinochet, não toda ela, mas grande parte dela. Acho que há também aí uma punição, tanto à direita quanto à esquerda tradicional, que participou do pacto da transição à democracia, ali no final da década de 80, que também não foi bem votada. Por outro lado, um bom desempenho desta nova esquerda, que é fruto direto das manifestações sociais vigentes no Chile, pelo menos nos últimos 10 anos, e que explodiram ali em 2019. Só que os maiores vitoriosos foram os independentes, né? Demonstrando, de fato, a debilidade do sistema partidário do Chile, algo que um cientista político chileno chamado Juan Pablo Luna chama de um sistema partidário estável, mas sem raízes. Quer dizer, sem raízes na sociedade. Frente a isso, independentes, de fato, foram os grandes vitoriosos desse domingo. Agora, Thalita, você toca num ponto importante, que é essa questão da justiça de transição, da transição democrática que existiu no Chile, que de certa forma guarda algumas, claro que não é tão similar assim, mas guarda algumas semelhanças com o que ocorreu no Brasil, no sentido de que houve ali uma certa preservação da autonomia dos militares em direcionar essa transição. E nós tivemos o plebiscito que determinou a derrubada da Constituição que vigorava, talvez o maior legado autoritário do país, com a derrubada da Constituição feita ali no período Pinochet. Isso seria uma forma de completar, na verdade, essa transição que na prática sempre foi inconclusa, sempre estava por terminar, Thalita? Sim, porque tem uma coisa que nós dizemos quando vamos comparar Chile e Brasil, é que a direita chilena e esta direita autoritária chilena, ela não saiu do armário, porque ela nunca precisou entrar, né? Foi um processo de transição política ali em 1989 que deu ao autoritarismo amplos benefícios em democracia. Então, o Chile teve, até muito pouco tempo atrás, por exemplo, senadores biônicos, senadores vitalícios, indicados pelas Forças Armadas. O próprio Pinochet, até 1998, era senador e chefe das Forças Armadas. Quer dizer,
uma estrutura de poder muito consolidada aos militares. O Pinochet, por exemplo, durante a ditadura, acabou com o sistema de aposentadoria pública, mas manteve um sistema de aposentadoria aos militares 7 vezes maior, se eu não me engano, do que ele era. Essa eleição desse domingo, ter completado esta transição à democracia, ataca o principal problema que a democracia chilena teve nos últimos 30 anos, é que a sua Carta Constitucional, né, tinha uma ilegitimidade de origem, na medida em que ela foi redatada e aprovada em um contexto autoritário. Então, eu acho que esta transformação é muito relevante. Nós dizemos, né, nas ciências sociais, que o Chile é uma democracia soberana, uma democracia incompleta e um neoliberalismo corrigido, um neoliberalismo com rosto humano, porque não dá para ignorar este conteúdo desdemocratizante do neoliberalismo que está muito presente na Constituição de 1980, na atual Constituição chilena. Então, realmente será um passo, né, para desmontar não este legado autoritário apenas, mas algo que não é destacado aqui no Brasil pelos veículos tradicionais, que é esse conteúdo neoliberal surpreendente e talvez seja esta Constituição mais neoliberal do mundo, sem risco de ser superlativa. E Thalita, como que os resultados de ontem também se relacionam com outros aspectos, como por exemplo, os protestos ali do movimento estudantil iniciados em 2006 e também a participação das mulheres, né, que foram protagonistas não só, inclusive, nessas manifestações de 2006, mas também na sequência em diversos movimentos e mesmo nos espaços político-institucionais ganhando cada vez mais relevância. Então, como é que você vê essa relação dos resultados de ontem com esse movimento de 2016, também com 2006 e também com o protagonismo das mulheres? Obrigada pela pergunta. Bem, a partir de 2006 começaram estas manifestações no Chile, né? Aquela época com os estudantes secundaristas. Em 2011, estes mesmos estudantes secundaristas, agora universitários, retornaram às ruas e reinterpretaram de forma definitiva estas bases do chamado modelo chileno, autoritário, neoliberal. Desde então, desde 2011, o que tem-se, para além do movimento estudantil, que questionou o modelo educacional chileno de forma muito contundente, é a diversificação e intensificação da ação coletiva dos movimentos sociais e da sociedade civil chilena. Então, a partir de 2011, tomam as ruas, tomam o espaço público, não só os estudantes, mas o movimento dos aposentados, movimentos ecologistas, ambientalistas e, de forma muito definitiva também, o movimento feminista e essa agenda de direitos que o movimento feminista traz consigo. Em 2019, no outubro chileno, o que nós temos é a explosão, como eu gosto de chamar, né? De várias mobilizações e formas de ação coletiva que já existiam. Então, é aquele momento que não tem mais como segurar essa insatisfação coletiva
com os rumos do país. Agora, especificamente sobre esta Constituição, que será uma Constituição paritária e com reserva de vagas para povos originários, acho que a questão da paridade é muito interessante porque ela faz parte de uma articulação de rua, de movimento estudantil que está na rua, de experts, na medida em que quem redatou a lei foram cientistas políticas integrantes da Rede de Politólogas, que é uma associação latino-americana de cientistas políticas mulheres, e das parlamentares. Então, demonstra também como é esta articulação, né, entre movimentos, universidade e institucionalidade pode gerar bons frutos. No caso do Chile, um jogo de soma máxima. Quer dizer, no caso, o resultado aí dessa articulação justamente que você destaca entre o movimento de rua e também o movimento nos espaços institucionais e uma luta geral por direitos, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil se fala, não, se você defender determinado tipo de pauta, ela não combina necessariamente com o combate ao neoliberalismo, e o Chile mostra que não, que essas pautas caminham juntas, que a luta por direitos, ela é ampla e é diversa mesmo. Exatamente, não existe exclusão, né? Até porque não tem como você ter como objetivo erguer um estado de bem-estar social, né? Sem levar em consideração como a ausência de um estado de bem-estar social é extremamente danosa para determinados setores da sociedade. E aí nós incluímos grupos minoritários, né, como mulheres, populações originárias, povos LGBT, mas também incluímos pobres, né, classes populares. E o que nós temos no Chile é um estado em que estes direitos mais amplos e de corte universal não estão presentes e não estiveram presentes até agora. Então, esta tentativa, e me parece que tem sido vitoriosa, de articulação, é extremamente benéfica. Acho que vale a pena destacar, por exemplo, que nas eleições locais, na comuna de Santiago, quem ganhou as eleições, né, que será a próxima prefeita de Santiago, é uma mulher, uma jovem, que se chama Iracy Hessler, que venceu as eleições do atual prefeito, de uma família que tem 2 ex-presidentes do Chile, e ela é uma jovem comunista, né? Então, demonstrando aí essa indissociabilidade destas duas agendas. Agora, em relação aos representantes que foram eleitos, né, já é possível vislumbrar os principais pontos que essa Constituição vai tocar, que a Assembleia Constituinte vai trabalhar? Porque a gente sabe, por exemplo, que o sistema presidencialista tem sido bastante questionado da forma como ele é, existe a possibilidade de se migrar para um sistema semi-presidencialista, também há outras questões como os direitos dos povos originários, o acesso à água. O que você acha que vai ser? É possível a gente já prever o que vai ser, principalmente, os principais pontos de discussão nessa Assembleia Constituinte, Thalita? Olha, não teria uma previsão muito alta no momento, porque eu acho que ainda muitos acordos vão precisar ser realizados ainda, né? Tem muitos pactos políticos que ainda estão em aberto, especialmente devido a essa maioria de independentes, porque isto foi realmente surpreendente, realmente algo que não se esperava. O que nós podemos esperar, na medida em que a direita não tem poder de veto, é que teremos uma Constituição que buscará erguer
uma estrutura mínima daquilo que é um estado de bem-estar social. Então, eu imagino que as bases deste modelo estarão sendo questionadas de forma muito veemente, no que diz respeito ao acesso à água, por exemplo, saneamento básico, ao modelo educacional, ao sistema de saúde, ao modelo de aposentadoria, a esses pontos bastante relevantes. Eu imagino também que irá ter uma discussão em torno ao modelo de Estado chileno, não sei de semipresidencialismo, mas deste modelo centralizado e autoritário, porque, por exemplo, nesse domingo foi a primeira vez que a população chilena votou para eleger seus governadores. Até então, os governadores eram indicados pelo presidente da República. Então, este desenho autoritário e centralizador, imagino também que estará na pauta, e a questão dos povos originários também. Só tem um ponto que eu sempre gosto de destacar, é que a esquerda chilena, ela é uma esquerda moderada. O seu conjunto se assemelharia muito mais a uma social-democracia europeia tradicional do que a experiências mais radicais da esquerda. O que vai precisar ser visto, e agora com calma, com pesquisa, com análise, é o que de fato estes independentes querem e se eles atuarão com coesão, que é algo que acontece naturalmente quando você integra um partido político, né? Ou não. Acho que esta é a grande incógnita. Isso aumenta muito o grau de incerteza com relação a este processo constituinte, mas eu considero positivo porque a democracia, afinal, ela é a institucionalização da incerteza, né? E esta incerteza sempre foi minimizada no Chile. Isto retornar e ser, de fato, a regra da política chilena, do processo político chileno, acho que é extremamente positivo. E vamos continuar acompanhando o desenrolar desse processo político no Chile. Thalita, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada, um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com a professora no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Ciência Política, Thalita Tancheit. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.